a, com a economia clássica e depois, posteriormente, a economia clássica, a neoclássica, perdão, a análise estava focada numa situação de equilíbrio, né? Alguns autores falavam do equilíbrio geral de mercado, alguns outros falavam do equilíbrio parcial, mas enfim, eles estavam focando numa situação de equilíbrio. As empresas entravam em um determinado mercado que estava em equilíbrio, e esse equilíbrio se dava pelas chamadas forças de oferta e demanda, né? Então, só que posteriormente alguns economistas foram observando a realidade e viram que na prática não era bem assim, né? Existiam algumas situações em um determinado mercado em que empresas elas estavam, digamos assim, operando fora do equilíbrio. Por exemplo, assim, uma empresa que não é necessariamente do setor, não é necessariamente uma empresa oligopolista, é uma empresa que teoricamente ela é classificada como uma empresa que opera no mercado de concorrência perfeita, ela está dentro desse mercado, mas ela está operando de forma diferente, ela está alocando seus recursos de forma diferente, ela está tendo uma conduta diferenciada no mercado, e o que leva, inclusive, ela a cobrar preços diferentes e mesmo assim ela tem demanda. Ué, mas como assim? Que coisa estranha, né? Pois é, existe esse tipo de situação também. Por isso que se fala que o mercado nem sempre é bonito, lindo, perfeito, como a teoria assim fala pra gente. Existem algumas imperfeições aí presentes no mercado, em empresas que não fazem parte aí de estruturas como monopólio, oligopólio, por exemplo, que teoricamente elas fazem parte da concorrência perfeita, só que o comportamento delas não é um comportamento de empresa que está situada nesse mercado, né? Então, olha só, lá o que eles perceberam então, né? Os antecedentes, né? Como que se deu origem se deram origem esses estudos da chamada estrutura, conduta, desempenho, ECD, né? Então, olha só, foi baseado, como eu já disse lá no início, em algumas experiências reais. Olha só, constatações empíricas. Quando a gente vê essa palavra empírica, significa que é derivado da realidade, observação direta da realidade. Então, eles observaram que, não ocorria essa chamada concorrência perfeita. E quando eles falam assim, não ocorria, significa assim, a gente não pode afirmar que todo o mercado está trabalhando de forma perfeitamente competitiva. Essas empresas que não são monopólio, não são oligopólio, todas elas estão operando nesse regime de concorrência perfeita, tá? Não, existem algumas que não estão. Então o mercado ele não está operando dessa forma, que ele não é perfeito. Tá entendendo, Claudinei? Tá, tá sim. Deixa eu ver. Tá sim. Então, bom, ele percebeu que, poxa, existe uma falha de mercado aí, né? O mercado como um todo ele não é perfeito. Nem todas as empresas que estão atuando nesse mercado se comportam como, como as empresas de concorrência perfeita, como a literatura mostra pra gente, né? E aí, olha só, além da inexistência dessa concorrência perfeita, eles perceberam também a inexistência de uma taxa de lucro igual entre os setores da economia. Ou seja, quando a gente estuda microeconomia, e até mesmo no início desse capítulo ali do livro que a gente está estudando de economia industrial, a gente vê assim, poxa, um mercado que está começando, uma região que está começando, ela começa a atrair empresas, começa a atrair investimentos, e as empresas vão migrando para aquela região. No primeiro momento, a taxa de lucro ela é muito alta, ela costuma ser aquilo que a gente chama taxa acima da taxa normal de mercado. Mas à medida que a região vai se desenvolvendo, vai crescendo e novas empresas vão aumentando, vão migrando, entrando ali para aquela região, adentrando, se instalando, aliás, a concorrência começa a aumentar. Por conta disso, as empresas começam a baixar seu preço de venda para poder vender, né? E até que aquela chamada taxa de lucro exorbitante ela seja eliminada.
E aí as empresas começam a operar com aquela chamada taxa normal de mercado, né? Que ela vai ser mais ou menos igual para todas, né? Todas as empresas aí elas vão ter mais ou menos o mesmo retorno em termos de taxa de lucro, porque basicamente todas elas vão ter aí mais ou menos os mesmos custos e não vão poder vender por preços diferentes, né? Afinal, o mercado é um mercado de concorrência, né? Mas aí eles perceberam essa outra falha. Poxa, eles fizeram uma observação, fizeram um estudo em uma determinada região e existiam empresas que estão operando, estão trabalhando com taxas de lucro diferenciadas, porque o preço que elas vendem está um pouco fora do preço de mercado. E detalhe, as pessoas estão comprando, os consumidores estão comprando esses produtos, né? Então eles verificaram aí a presença de uma segunda falha. Poxa, tem empresa do segmento de concorrência perfeita, né? Depois eu vou passar um artigo para vocês fazerem um trabalho, né? Que é do setor de calçados, né? Esse calçadista. Poxa, é concorrência perfeita, não é oligopólio, porque tem um monte de empresa que fabrica calçado e que vende calçado. Então não é oligopólio, muito menos monopólio, é concorrência perfeita. Só que mesmo assim, em um estudo feito lá para a indústria calçadista no Rio Grande do Sul, a gente observou que por uma série de anos essa indústria operou trabalhando, produzindo e vendendo calçados com preço muito acima da média geral do mercado nacional. Mas como assim? Então você verifica que existem aí algumas peculiaridades. Existem algumas falhas, né? Poxa, mas a empresa faz parte do segmento da concorrência perfeita, do mercado competitivo, porém ela consegue ter um desempenho diferente, ela consegue vender a valores diferentes. O que está acontecendo com essa empresa? Você está vendo, Claudinei? Está entendendo que ele não é tão perfeito assim? Existem algumas imperfeições? Então é isso que trata esse estudo do modelo chamado estrutura, conduta, desempenho, né? E aí a gente vê alguns problemas aqui, ó. Um deles, né, muito marcante, é chamado concentração de mercado. A concorrência perfeita não fala isso. A concorrência perfeita ela fala, olha, o mercado ele é homogêneo. Existem muitas empresas operando nesse mercado, atuando nesse mercado e vendendo basicamente o mesmo produto, né? Então o mercado ele não vai se concentrar. O mercado ele é uma pizza e que essa pizza ela vai ser dividida em fatias cada vez menores à medida que novas empresas vão ingressando nesse mercado, né? Mas esse estudo aqui da economia industrial, também focado nesse modelo de estrutura, conduta e desempenho, ele falou, não, mas espera aí, pode acontecer uma situação das empresas se concentrarem, né? Aí tem toda uma questão de fusão, de aquisição, de integração do tipo vertical, né? Que é quando você tem uma empresa ali que ela produz vários produtos, ou seja, ela produz o produto final e ela produz a matéria-prima. Uma situação seria, por exemplo, vamos citar a indústria automobilística. Você tem ali o carro, né? A empresa está fabricando a carcaça do carro, né? A empresa da determinada marca está fabricando a carcaça do carro. Mas quando você olhar para os pneus, é uma outra empresa que fabrica, uma outra marca. Quando você olhar para o motor, puxa, tem uma empresa que ela está fabricando um motor e esse motor ela vende aí para 5, 6, 7, 8 tipos de marcas de veículo, né? E aí ela coloca só a capinha ali. Esse motor aqui vai para a empresa tal, então eu vou colocar essa capa aqui da marca dela. Para outra empresa eu vou colocar o mesmo motor, mas com uma capa da marca diferente da marca dela. Isso acontece muito, não só com empresas automobilísticas. Aí você vê o farol, é uma outra empresa que fabrica. Se você vê a parte da tapeçaria dos bancos, e é desse jeito, né? As borrachas do carro tem uma empresa especializada só em fabricar. Isso, ou seja, a empresa ela está terceirizando praticamente tudo, né? Ela faz uma parte e o resto ela terceiriza, né? Que seria chamada integração horizontal. Mas tem a chamada integração vertical, quando ela fala, não, eu quero controlar o máximo possível do processo produtivo desse produto. Se ela não conseguir controlar, ter todo, 100% do processo produtivo, né? Ou seja, ela vai fabricar a carcaça do carro, os pneus, o motor, ela vai fabricar os faróis. Estou dando um exemplo para a indústria automobilística, né? Uma fábrica de carros. Se ela não conseguir tudo isso, pelo menos... Pera aí. Dá licença só um pouquinho. Vou desligar aqui.
se ele tá bom. Obrigado, né? Tá, voltando aqui, Claudinei. Então vamos baixar um pouquinho aqui. Então vamos ver como que se dá. Aqui, ó, existem barreiras às entradas, que seria um segundo problema aí. Essa barreira à entrada não é necessariamente assim uma situação como, por exemplo, do caso do monopólio, né? O Estado ali deu a concessão para uma empresa só trabalhar e por isso não vai entrar nenhuma outra, né? Ou no caso do oligopólio, não, dada a estrutura ali, por questão de eficiência, só 2 ou 3 empresas podem operar, o mercado não tem mais espaço para isso, né? E aí o governo meio que controla, não deixa uma outra empresa entrar, uma barreira. Mas quando a gente fala do modelo estrutura, conduta e desempenho, a gente não está aplicando ele aqui necessariamente para monopólio e oligopólio, mas para firmas do segmento de concorrência perfeita mesmo, né? E essas barreiras aqui, elas podem estar relacionadas, por exemplo, à redução de custo. A empresa, ela cresceu a ponto dela conseguir fazer investimento de forma que ela vai comprar máquinas que vão acelerar o processo produtivo, ela vai produzir em escala, isso ela vai conseguir diminuir seus custos de produção de forma assim absurda, a ponto de outras novas empresas não conseguirem entrar no mercado e competir com ela, porque não vão conseguir vender a um preço tão baixo que ela. Então, existe uma própria barreira sendo imposta pela própria organização interna da empresa, a forma como ela aloca seus recursos, né, está criando uma barreira aí para a entrada de outras empresas, né? Então, olha só, a ideia aqui é aproximar os termos teóricos da realidade na tentativa de sair da estática neoclássica para um processo dinâmico de realidade, né? E o que é a estática neoclássica, né? Seria um negócio engessado. Falado assim, poxa, lembra daquele termo, Claudinei, chamado ceteris paribus, que significa tudo mais constante? Então seria uma forma de você engessar o mercado. Poxa, você é mais um que está entrando no mercado. Se você entrar com preço mais alto, você não vai conseguir vender, né? Porque afinal de contas, ceteris paribus, tudo mais constante, aumenta o preço, cai a demanda. Só para citar um exemplo, né? Entrou um concorrente lá com produto substituto, isso vai fazer cair a sua demanda, né? Porque afinal de contas ele está vendendo um produto similar com o seu. E se ele tiver um preço mais em conta, as pessoas vão deixar de comprar com você para comprar com o dele. Isso aí a teoria neoclássica trata muito disso, né? E daí ela ingessa o mercado e ela fala que o mercado ele é estático, ele é parado. Quando muito a gente na prática observa algumas situações, como esse modelo estrutura, conduta, desempenho vê, que existe um processo dinâmico da realidade, onde a empresa, ela basicamente, ela vai se adequar à realidade e dançar conforme a música, tá? E o modelo estrutura, conduta, desempenho, ele faz isso. Por quê? Porque ele assume que inicialmente existe uma estrutura de mercado e que você vai ter que se adequar a essa estrutura, tá? E de acordo com a estrutura, você vai ter uma conduta, ou seja, você vai tomar algumas decisões e essas decisões elas vão ser fundamentais para determinar o desempenho da sua empresa, o desempenho do seu negócio, né? Aqui fala um pouquinho de instituição, aquilo não acaba, pode ser que entre um pouco de política também, que vai influenciar no comportamento desse mercado, né? Ele fala de um novo significado para o mercado, né? Ligado à condição de que a indústria tem firmas de diferentes tamanhos, ou seja, nem todas as firmas elas são iguais, produzindo produtos com características, olha só, diferenciadas. Quer dizer que então aqui a gente já exclui aquela hipótese dada pelo mercado de concorrência perfeita que os produtos eles são homogêneos? Exatamente. Você vê que pode ter uma indústria lá, em um determinado estado, né? Foi feito um estudo lá para o Rio Grande do Sul, né? Da indústria calçadista, né? Poxa, mas não é calçado do mesmo jeito? Não é sapato, sei lá, feminino feito com couro? Só que ela se diferenciou em algumas peculiaridades. Sei lá,
fez um calçado um pouquinho mais bonitinho, com modelo diferente, pintou de uma cor diferente, sei lá, colocou uma argolinha, algum atrativo lá, e com isso ela conseguiu vender muito, ela conseguiu pedir preço, valores muito acima dos preços normais cobrados no mercado a nível nacional. Tá? Então a gente vê aí, ó, uma outra condição. A empresa ela pode se diferenciar quando ela produz um produto diferenciado. Lembre-se que o diferente, diferenciado não é diferente. Tá? Não estamos falando de produto diferente, estamos falando do mesmo produto. Estamos falando, por exemplo, de um calçado. Qual que é a diferença? Não é calçado do mesmo jeito? Não se presta a mesma utilidade, mesma necessidade? Sim, então não é um produto diferente, mas ele é diferenciado, tá? Por quê? Porque tem algumas coisas lá que, sei lá, atrai, chama a atenção dos clientes, tá? Talvez a qualidade do couro seja melhor, não necessariamente couro, né? Mas o calçado ele é feito de outros produtos aí, plásticos, borracha, enfim, é um produto diferenciado, né? Então vamos descer um pouquinho aqui. Quais são os pressupostos? O desempenho da empresa vai depender da conduta. Essa conduta é a estratégia que a empresa vai ter para operar, né? Então, essa conduta ela parte principalmente dos vendedores, no caso o empresário, quem está produzindo para vender, mas ela também depende do quê? Da demanda. Vai depender também de quem vai comprar, né? E aí assuntos que podem estar relacionados inclusive com políticas, política, estratégia de preço, estratégia de inovação tecnológica, né? E é isso aqui vem mais por parte da oferta da empresa, né? Essa conduta, ela vai depender da estrutura de mercado, né? Ou seja, quantas empresas, quantas firmas já têm existentes instaladas naquela região, né? Qual é o grau de diferenciação dos produtos que essas firmas estão oferecendo, né? Quais são as barreiras à entrada, né? Existem barreiras à entrada? Essas barreiras são institucionais? Essas barreiras são dadas pelas próprias firmas? De repente, por exemplo, a firma ela se verticalizou, então ela está produzindo praticamente tudo, toda a matéria-prima. Ela produz não só o produto final, mas a matéria-prima. Poxa, deu ruim, né? Daí já ficou muito mais difícil de uma nova empresa entrar nesse mercado, né? Até porque ela vai ter que entrar com muita força, muito investimento para ela conseguir, de repente, produzir a um preço tão baixo como uma empresa concorrente, né? Que aí conseguiria vender mais baixo, também tem tudo isso aí, né? Aqui fala grau de integração vertical entre as empresas, né? E a estrutura do mercado ela vai depender de condições básicas, como por exemplo, o fornecimento de matéria-prima, né? Se não tem matéria-prima, como que vai produzir, né? Por exemplo, agora com a pandemia a gente está passando por um problema, pelo menos logo ali no início da pandemia, onde faltou muita matéria-prima no mercado, tá? Então isso acontece, mas nesse caso o que ele está falando assim, da onde que vem essa matéria-prima? O seu fornecedor está pertinho de você, que aí você vai conseguir reduzir custo, né? Você vai ter pouco custo com frete na aquisição dessa matéria-prima. Você tem mais de um fornecedor de matéria-prima. Qual que é a tecnologia disponível que você está utilizando para a fabricação do seu bem, do seu produto, né? A força de trabalho que você usa, ela é altamente especializada, mais ou menos especializada, como que está organizada internamente a sua empresa, tem todos esses detalhes aí, tá? Então a gente tem aqui um diagrama básico, isso aqui é lá de 90 e bolinha, 94 se eu não me engano, foi desenhado, olha só. Quais são as condições básicas para o funcionamento desse mercado? Bom, a gente tem o lado da oferta, né? Que é quem produz para vender, no caso a firma, a empresa, e a gente tem o lado da demanda. No lado da oferta, a gente tem que observar condições de fornecimento de matéria-prima, a tecnologia utilizada, a sindicalização, durabilidade do produto, né? O produto ele é altamente durável, o produto ele vai se acabar rapidinho, aí o cliente acaba tendo que comprar outro, né? A atitude empresarial, aqui fala quadro legal, ou seja, legalidade da empresa, ela trabalha com produto legal, ilegal, né? Enfim. E daí as condições de demanda, aqui a elasticidade de preço, né? Daí tem que ver, puxa, tem substitutos próximos ou não, né? Se tiver substitutos próximos, essa elasticidade aqui ela vai ser diferente,
Você pode estar trabalhando com um produto aí altamente elástico, né? Puxa, não é de aí você não tem espaço para subir o preço. Por quê? Porque senão você vai perder, porque você tem outros concorrentes aí que tem basicamente fornecendo o mesmo produto que você, né? Aqui tem também a questão da taxa de crescimento do mercado, né? No caso da demanda, algumas características do mercado, como por exemplo sazonalidade, né? Em determinados períodos do ano você vai ter um fornecimento menor daquele produto, e por aí vai, né? Bom, dadas as condições básicas de mercado de oferta e demanda, você vai ter uma estrutura. Essa estrutura é a forma com que o mercado está distribuído, né? Então você vai ter que observar número de vendedores, ou seja, de empresas já existentes na região onde você pretende instalar, e de compradores também, né? Você tem que observar se está tendo diferenciação no produto, se o produto que as empresas estão produzindo ele é diferenciado, ou todas as empresas que tem ali são, por exemplo, mais um, né? Daí você pode entrar com uma ideia, né? Produzir algo diferenciado e ganhar mercado. Nessa estrutura que você está observando, existe alguma barreira à entrada? Ah, sim, existem, mas só uma ou mais de uma? Ah, tem várias, beleza. Então, que tipo de barreira que está tendo? Então, observe isso aí também e vamos ponderar isso aí. Qual é a estrutura de custos que essas empresas elas estão tendo, as empresas já instaladas nesse mercado, né? Existe integração vertical, que é, como eu falei, é quando a empresa ela está produzindo aí, por exemplo, aí, pelo menos, se não toda, mas pelo menos parte da matéria-prima que ela utiliza para produzir o seu produto final, né? A empresa está se diversificando, tá? Então tudo isso aqui é a estrutura de mercado, ou seja, é como o mercado está alocado e ele está funcionando. O mercado que eu falo aqui é a empresa, a fábrica, a indústria como um todo. A indústria é o conjunto de fábricas, né? E dada então essa estrutura de mercado, essa estrutura ela vai direcionar a empresa a tomar uma decisão ou várias decisões, né? E esse conjunto de decisões que a empresa nova que vai entrar no mercado, ela é chamada de conduta. Ou seja, dado uma estrutura de mercado, a empresa está sendo conduzida a tomar algumas N decisões, né? Então, essa conduta ela está relacionada ao comportamento de preço, ou seja, que preço que você vai cobrar pelo seu produto, né? Qual vai ser a sua estratégia de produto, né? Do produto que você vai fabricar, e também a propaganda, né? O marketing que você vai utilizar para vender o seu produto, né? A conduta lá também vai estar relacionada a investimento em pesquisa e inovação, né? Que basicamente a gente usa tecnologia, né? Investimento na sua planta industrial, táticas legais e por aí vai, né? Então, uma vez mais que você tem a estrutura de mercado, essa estrutura já direcionou você a tomar a sua conduta. Qual a postura que você vai ter para produzir o seu produto, né? Produzir e vender, né? Bom, uma vez mais que você já tem a estrutura de mercado e que você já tomou as decisões de como trabalhar, a conduta que a sua empresa está tendo, isso aqui vai trazer um resultado para você. E esse resultado é o desempenho da empresa, né? Esse desempenho ele vai te dar ali alguns índices, alguns parâmetros, né? Que vai mostrar o quão eficiente a sua empresa está sendo em termos alocativos e também produtivos, né? Como que a sua empresa está progredindo, como que está indo o faturamento, a margem de lucro da sua empresa, né? Como que ela está trabalhando aí, operando, se ela está operando em pleno emprego, ou seja, a empresa está, o mercado está legal, a empresa está crescendo, você não tem funcionário de braço cruzado, todos os funcionários estão trabalhando, todas as máquinas estão ligadas, operando, trabalhando, isso é muito bom. Você está plenamente empregando todos os seus recursos produtivos, todos os seus fatores de produção, né? Tem um pouquinho de política pública aqui que entra nesse mercado que tem questão de impostos, você pode ter algum subsídio, que é tipo assim, uma ajuda do governo para você migrar ali numa determinada região, né?
determinada região vai conceder ali para você um espaço para você instalar a sua empresa e você operar por N anos ali sem pagar um determinado imposto ou pagando um imposto menor, porque o governo entende que você vai estar criando novos postos de trabalho e isso contribui para o crescimento e desenvolvimento da região. Então aqui entra também a parte do setor público, né? Ela vai entrar na estrutura e também vai entrar na conduta, né? Porque dada essa conduta pública, você também vai ter uma conduta em cima dela, tá certo? Aqui entram algumas regras de comércio internacional, regulação, né? Queira ou não, isso aqui é por parte do governo, controle de preços, antitruste e por aí vai. Então vamos descer um pouco mais. Aqui, ó, alguns outros problemas verificados, né? Assimetria da informação, né? O mercado competitivo, Claudinei, ele fala que a informação ela é livre, as empresas elas têm essa informação, então não se pode falar em assimetria, né? A informação ela já está dada de forma livre, ela vai ser a mesma, igual para todas as empresas. Na prática não é isso que a gente observa. Então a gente vê que existe assimetria de informação, a gente vê que algumas empresas elas vão ter acesso a algumas informações importantes sobre processos produtivos, custos de produção, aquisição de matérias-primas e tudo mais que outras empresas não têm. Ou seja, essa simetria de informação ela tem o poder de fazer com que algumas das empresas elas saiam à frente em uma situação de vantagem em relação a todo o mercado, né? O mercado como um todo, né? Existem também externalidades, né, onde a atuação de uma empresa ela pode gerar um resultado que seja positivo ou negativo para uma outra empresa, né, exemplos mais comuns são resultados negativos, né, que por exemplo fala de uma empresa que está gerando poluição de um rio, aqui não fala necessariamente de rio, mas ela está poluindo, né, a empresa está trabalhando, mas ela não tem como trabalhar sem poluir, por exemplo, um rio. Puxa, ela está gerando uma externalidade para, por exemplo, algum produtor de peixes, né, que logo abaixo, aí, alguns quilômetros abaixo, ele depende do fornecimento das águas desse riacho para alimentar os tanques de peixe dele, né, e aí ele pode ser prejudicado com a sua produção de peixes, né. Então existem algumas situações aí. Abuso de poder de monopólio, não é que a empresa é monopolista, não, mas existem situações aí, algumas situações, onde a empresa, mesmo pertencente ao mercado, a estrutura de mercado chamada de concorrência perfeita, ela pode ter um determinado poder sobre o seu preço aí, dado o tamanho do mercado, a abrangência que ela tem, por exemplo, ser ela aí um único fornecedor naquela região, ela, puxa, eu vou cobrar isso, então tem esse problema aí da ocorrência de abuso de poder aí, né? Questão de lobistas, né? Quando você tem um agente controlando algumas empresas, né? Isso aí é um outro problema também. Aqui fala de monopólios naturais, né? Mas com monopólio a gente não vai trabalhar, né? Monopólio natural é quando, por exemplo, você tem uma empresa, né, que surgiu ali para atender uma necessidade e ela ficou ali, a primeira que chegou e, portanto, é ela que vai ficar, né? Por exemplo, uma cidade que nasceu, chega a empresa de fornecimento de água e se instala naquela cidade e vai ficar ela ali. Então, ela é um monopólio que surgiu naturalmente, né, devido a uma necessidade ali daquela cidade ali, né? Aqui tem algumas evidências empíricas, depois você lê isso aqui, desdobramentos e contribuições. Tá ouvindo, Claudinei? Sim, estou ouvindo. Aí que fala de alguns autores, né, que estudaram, observaram esse mercado e aí tentaram escrever um pouco dessa teoria chamada de estrutura, conduta, desempenho, né? Olha só que interessante, vantagem absoluta sobre custos, né? Imagine a empresa que ela tem uma informação, essa informação ela vai trazer vantagens para ela em custo de produção, né? Ela consegue comprar matéria-prima mais em conta, ela consegue desenvolver um processo produtivo que vai reduzir os custos dela de forma significativa. Então isso é muito bom também, né? Daí, olha só, cadê o modelo aqui do artigo? Eu achei bem interessante esse artigo aqui, ó. Vou passar a leitura
dele para você, para todos os alunos aí. Depois eu vou pedir um trabalho em cima dele, que ele fala sobre o setor calçadista, região dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul. E aí ele faz uma análise desse estudo, desse setor, né? Ele não está analisando uma empresa só, ele está analisando o setor como um todo. E o modelo que ele utiliza para fazer esse estudo é um modelo chamado estrutura, conduta, desempenho, que é o que a gente está vendo aqui. Tá? Então tem algumas questões bem interessantes, eu vou descer aqui. Tá? Leia todo o artigo, aqui ele fala como funciona o modelo estrutura, conduta, desempenho. Está aqui, né, que é a parte 2 do artigo. Aqui tem algumas condições básicas, que são aquele quadrinho ali que eu já falei. Existem as condições de mercado, demanda e oferta, beleza. Existe uma estrutura de mercado, a estrutura está aqui, está pronta. E aí você, querendo montar a sua empresa, você vai observar essa estrutura. Essa estrutura leva você a tomar algumas medidas, né? Algumas decisões que vai ser a conduta da sua empresa, né? E aí tem as políticas governamentais. As políticas governamentais aqui, elas vão influenciar na estrutura do mercado, elas vão influenciar na conduta que o novo empresário vai tomar, né, ao querer entrar nesse mercado, né? E queira ou não, isso aqui vai gerar influência sobre a oferta de produto nesse mercado, né? Enfim, dada a estrutura e dada a conduta, você vai ter o desempenho da sua empresa, como a gente já viu, né? Aí ele avalia que fala estrutura de mercado, desempenho, a metodologia que ele utilizou, fonte utilizada, ele trabalhou com dados secundários para montar esse artigo, e daí ele utilizou alguns cálculozinhos, algumas continhas que a gente já viu na aula passada, que está lá no capítulo posterior, onde ele fala sobre concentração de mercado, né? Puxa, esse mercado está concentrado ou não está concentrado? Enfim, né? E aí ele utilizou esse estudo aqui também para complementar, né? E verificar o quão concentrado esse mercado ele está lá na região do estado do Rio Grande do Sul, né? Aí levou o quê? O que ele levou em consideração? O número de empresas, né? Empresas, no caso, são fábricas de calçados, né? Fábricas, marcas de calçados, e a participação relativa de cada uma dessas empresas no mercado como um todo. Isso aqui a gente já viu lá na aula passada. Então ele utilizou o índice da razão de concentração para verificar o grau de concentração dessa indústria, e ele utilizou também o índice de Herfindahl-Hirschman, que a gente também já viu na aula passada, né? Que também vai considerar o número de firmas no mercado e a participação da CAESMA, no caso de cada uma dessas empresas nesse mercado aí, tá? E aí ele definiu aqui a estrutura desse mercado aqui, né, aplicando o modelo estrutura, conduta, desempenho, né, como que esse mercado está distribuído, né, e aqui ele fala sobre concentração, ou seja, o quão esse mercado está concentrado. Primeiro ele teve que calcular, fazendo uso daqueles índices, né, principalmente o índice de concentração, e daí ele fez um estudo para vários anos, né, e ele verificou, em 1991, vamos ver quanto que esse mercado está concentrado? Puxa, em 16%, né? Por exemplo, aqui para o CR4, né? Para as 4 maiores empresas desse mercado, né? A gente viu na aula passada que dá para a gente fazer com o CR4, que são as 4 maiores empresas, ou o CR8, que são as 8 maiores empresas, né? E aí o índice de Hirschman, ele vai considerar todas as empresas, né? Quando você pega todas as empresas, você tem um resultado, digamos assim, puxa, ele é mais real, né? Porque daí você está trabalhando com todas as fábricas de calçado, né? Ele deu um número um pouco abaixo, uma concentração de apenas 14%, isso lá em 91. Só que os anos vão passando, e à medida que os anos vão passando, muita coisa vai mudando. Então, lá em 98... esse mercado ele já saiu aqui, da casa aí dos 14%, 15%, ele já pulou para 21%. Então ele estava concentrado em 21%. Ou seja, de todas as empresas que fabricam calçados, a gente vê que existia um grupo aí que detinha, digamos aí, em torno de 20% da fatia desse mercado. Caramba, quer dizer que uma empresa só, algumas poucas empresas detêm
uma fatia tão grande, 20%? Isso aí é concentração. Se o mercado está concentrado, o mercado ele não é lá tão perfeito assim como a gente vê, como a gente estuda lá na concorrência perfeita, né? E isso pode trazer vantagens para a empresa, inclusive, né? Porque afinal de contas, se ela está conseguindo concentrar, alguma vantagem ela está tendo, né? Ou ela está conseguindo vender o seu produto porque ele é diferenciado e ela consegue vender por um preço mais caro e ela consegue aumentar muito a sua margem de lucro, ou essa empresa, de repente, ou esse conjunto de empresas está atuando de forma verticalizada, ou seja, está produzindo sua matéria-prima também, e aí ela consegue redução de custos e reduzindo seus custos, ela consegue vender um preço mais em conta, que vai aumentar muito o faturamento dessa empresa, e isso é bom também. Não é o caso desse estudo, tá? Porque a gente vai ver num gráfico depois, que ele plota lá, que no geral o Rio Grande do Sul está trabalhando com preço acima do preço normal da média nacional, tá? Quando chegou lá em 2008, esse índice caiu, ó. Ele estava em 21%, ele caiu ali para 18%, né? Para as empresas como um todo, ou 19% quando a gente pegou as 4 maiores empresas, quando ele fez o estudo para as 4 maiores empresas. Ah, mas por que isso? Não sei, ué. Não dá para a gente exatamente chegar a uma conclusão, mas dá para fazer algumas considerações que foi que ele fez nesse artigo aqui, olha. Sei lá, concorrência com, por exemplo, um mercado chinês, né? E agora aparecem outros calçados tão bem feitos quanto, tão bonitos quanto e com preço mais acessível, né? Puxa, começou a perder mercado aqui para concorrência. Então, outro detalhe a ser observado. Vou descer um pouco mais aqui. Barreiras à entrada do setor calçadista. Aí que fala sobre alguns tipos de barreira. Essa primeira que é maior, eu acho que está meio pequeno. Deixa eu tentar aumentar para ver aqui. Mas olha só. Fala do valor do capital inicial para investimento. Aquela história, né? Quem tem dinheiro faz dinheiro. Então aqui, quer dizer, a empresa estava tão concentrada aqui, né, um determinado grupo de empresas, que se um novo concorrente quiser entrar nesse mercado, ele vai ter que ter muita bala na agulha, muito dinheiro. Aqui já dá até o valor inicial do investimento para você operar aqui com risco muito grande, né? Ou seja, já assusta novos possíveis concorrentes que estão aí querendo entrar nesse mercado, né? Segundo, puxa, você já tem uma marca conhecida, você já tem uma marca consolidada, né? O cliente possivelmente ele vai ficar duvidoso, ele falar, não vou querer trocar o que eu já conheço, né? Eu já sou cliente fiel dessa marca, eu gosto dela, a marca é boa, vou entrar num novo. E aí, se o produto não for bom, não for tão bom que nem esse que eu uso? Então aqui, a marca ela ajuda muito, a marca já está consolidada, ajuda muito a, digamos assim, a afugentar novos investidores desse mercado, né? Aqui também tem outro problema, escala mínima de produção. Puxa, você tem que ter uma escala mínima que não é tão mínima, ela é alta, né, para esse mercado que já está consolidado. Se você não conseguir produzir esse mínimo aqui, já era, você fica excluído, né? Ou seja, mais um outro fator que vai afugentar ainda mais um novo investidor, né? Aqui fala também, ó, um quarto item aqui, mão de obra especializada. E aí, meu cara, você quer entrar no mercado? Você tem esse dinheiro para investir, você puxa, mas só que como você é novo, você ainda não tem a marca conhecida. Talvez você até tenha escala mínima de produção, né? Mas será que você vai ter mão de obra especializada? Porque aqui, você entende que nessa região aqui, todo mundo, as pessoas especializadas já estão trabalhando para as outras empresas, né? Então, de cara, puxa, você já viu um problema, marca você ainda não tem, né? Você está começando. E aí, a mão de obra especializada que existe está sendo restrita a essas empresas que já estão no mercado, né? Então, ou seja, existem alguns parâmetros aqui que são encarados como problemas para o novo empresário, novo investidor aqui nesse mercado, né? Vão afugentar o novo empresário. Então, bom, vamos descer mais aqui. Bem legal esse artigo, bem interessante, gostei dele. Que fala de algumas estratégias que foram
foram tomadas, né? Estratégia de redução de custo. Não só de redução de custo, mas como diferenciação do produto nessas empresas calçadistas, né? Então, diferenciação, redução de custos, enfoque, né? Que fala de estratégia genérica, estratégia de diferenciação. Bom, depois você dá uma lida disso aqui. Mas é assim, o que isso aqui está mostrando? Que a empresa, se ela não tiver estratégia para trabalhar aqui, ela fica de fora. A empresa tem que ter estratégia ou de redução de custos ou de diferenciação de produtos, né? Aqui fala da integração vertical, que eu já falei. A integração vertical ocorre quando uma firma passa a realizar tarefas que antes eram feitas através do mercado, ou seja, antes ela terceirizava, né? Dei o exemplo lá do carro, que fabrica só a carcaça do carro, mas o motor ele compra de outra empresa. E não, agora ele tem uma fábrica de motores. Caramba! Então ele fabrica o carro, a carcaça do automóvel, mas ele fabrica também o motor. Essa integração do tipo vertical. Aí que fala conduta, né? Fala um pouco sobre propaganda, ele até cita autores que falam sobre propaganda, né? E aí a gente tem autores da administração que falam assim, o marketing é a alma do negócio, tem que ter marketing, tem que ter mesmo, né? Se não tiver, a empresa deixa de vender. Aqui fala sobre pesquisa e desenvolvimento, né? Tecnologia, ou seja, vai entrar aí aprimoramento de processos produtivos, né? Aperfeiçoamento dos produtos que você já produz, né? Você vai trazer, sei lá, um calçado com uma cara nova, com uma nova característica. Você inovou alguma coisa nesse calçado, né? Não tem mais como reinventar o calçado, mas você consegue, digamos aí, melhorar ele em algumas características, né? Isso aí é estudo em pesquisa e inovação na melhoria do seu processo produtivo, na melhoria do produto, né? Que você está produzindo, né? Questão de determinação de preço, né? Fazer um estudo de como que você vai determinar o preço final do produto que você está produzindo para vender, né? Investimento em tecnologia já foi passado, já foi falado, né? Acordos de cooperação, né? Quando uma empresa ela entra em acordo com outra, isso fortalece o mercado. Questão de fusões e aquisições também. Aí que está falando sobre o desempenho, né, do setor calçadista, né? Os últimos anos têm sido preocupantes para o setor calçadista, né? Esse desempenho ele vem caindo, né, de 2005 a 2011. E aqui fala o aumento da concorrência interna e externa, as flutuações de câmbio, né? Ou seja, flutuações de câmbio, vamos falar aí que, por exemplo, matéria-prima é cotada em dólar. Dólar sobe muito, puxa, encarece demais para o produtor, né? Acaba contribuindo para a redução da margem de lucro dele. Então é outro problema também, né? Ou saída de muitas empresas calçadistas no Rio Grande do Sul em direção às outras regiões do país tem preocupado quanto ao atual desempenho da indústria. Aqui, ó. Isso aqui que eu falei, Claudinei. Bom, a gente vê aqui a média dos preços. Não, isso aqui são as exportações. Eu quero mostrar o dos preços. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Em roxo aqui a gente tem os preços dos calçados a nível de Brasil. E a gente vê que são muito parecidos, ó, em cada ano. Os preços se comportam de forma mais ou menos homogênea. Agora, para o Rio Grande do Sul, a gente vê algo muito bizarro. Em todos os anos, a gente vê que os preços médios dos calçados do Rio Grande do Sul eles estão muito acima da média nacional. Ó. A gente tinha isso aqui, 9,97 em 2005. Média nacional, Rio Grande do Sul, 13,25. 2006, nacional, 10,33. Olha o Rio Grande do Sul, 15,36. E aí ele vai subindo muito. Ele vai crescendo bastante. Até chegar aqui, ó, em 2012. Oi, pode perguntar. Por que isso acontece? Dos preços lá no Rio Grande do Sul ser mais altos que os outros
Diferenciação de produto. Diferenciação de produto, talvez está relacionado à renda per capita daquele estado. Aí, quando a gente fala em renda per capita, tem também a questão da disposição em pagar do cliente, né? Digamos que os clientes do Rio Grande do Sul eles têm uma disposição muito maior em pagar em relação aos demais clientes, a média dos clientes a nível nacional, a média nacional, e de repente os clientes lá do Rio Grande do Sul não fazem questão de comprar calçados de outras marcas, né? Que não são dessas empresas ali do Rio Grande do Sul, eles gostam dali. Tem tudo isso aí, né? Talvez um pouco de crença, de fatores culturais. Então a gente não consegue modelar perfeitamente essas variáveis, dizer o porquê que o estado do Rio Grande do Sul consegue, né, cobrar tão caro assim pelo seu calçado em relação à média nacional. Mas a gente consegue observar que na prática isso está acontecendo. E para as empresas de lá isso é muito bom, principalmente para as empresas que estão concentradas. Por quê? Porque daí elas vão deter uma fatia maior desse mercado aí. Fui claro, Claudinei? É difícil falar o porquê. É como eu falei, a gente não pode concluir, levar uma conclusão 100%, olha, eu descobri a causa disso aqui, mas a gente pode levar a tecer algumas considerações sobre isso, né? Uma delas é a diferenciação de produtos, né? E aí você tem que fazer comparação. Você vai ter que pegar calçados de várias marcas de outras empresas produzidas aí no Brasil, estados afora, e comparar com os calçados produzidos lá no Rio Grande do Sul. Mas eu sei que esse estado é diferenciado mesmo, tá? Tá, tem as considerações aqui. O estado do Rio Grande do Sul produz muito calçado, tá? Tem empresas que produzem calçado para 4, 5, 6, 7 tipos de marcas diferentes. E aí o mesmo calçado, a fábrica apenas coloca uma etiqueta diferente para a marca que vai comprar. Tem muita marca de calçado, Claudinei, que não produz nada. A marca compra da fábrica, entendeu? Já com a etiqueta da marca dela e apenas vende. Sabia disso? Inclusive aqui em Sinop. Já pega e compra pronto. Então tá. Ô Claudinei, você ficou com dúvida aqui? Oi, professor, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Dirceu. Atrasado, hein? Uma perguntinha, desculpa, porque eu tô fazendo outro trabalho e acabei me atrapalhando no horário. Ah, sim. Eu tenho algumas perguntinhas, você consegue me ouvir? Consigo. Tá, sobre razão de concentração, esse artigo ele é bem interessante. E você falou que ele nos informa, né, o índice. Isso. E o índice de razão de concentração ele nos informa qual é o impacto que vai ser para uma empresa entrar em determinado mercado. Por exemplo, o setor de atacarejo. Né? Aí, em Sinop, tem um atacarejo, tem um supermercado grande, que é o Machado, mas se caso, por exemplo, a Carrefour quiser entrar, as informações da razão de concentração e do índice nos dão mais respaldo, né, sobre a situação do mercado que a gente vai enfrentar. Isso, exatamente. Interessante. Você pode utilizar o CR4, você não precisa utilizar o índice de Hirschman. Você pode pegar aí, até porque são poucas empresas, né? Você falou em Carrefour, ele vai se deparar aqui com Atacado Machado. Deixa eu ver. Açaí, Atacadão, temos poucas empresas aqui. Você pode utilizar o CR4. O CR4 é qual? Ele vai te dar informação das 4 maiores empresas do mercado. Mas esse índice nós temos aí no artigo? Tem. Tá. Eu vou acessar ele agora. Pode acessar aí. Eu vou postar aqui para vocês aqui no grupo, mas tem aqui, ó. Tá nesse site aqui, ó. CDNFI. Enfim. Pesquisa lá, o setor calçadista do Vale dos Sinos.